Hoje vai ser um dia especial. Eu vou fazer um vídeo que na época da minha faculdade me ajudou bastante. E eu vou dar uma dica aqui também. Eu fazia na época da minha faculdade. O vídeo de hoje vai ser especial para as pessoas que estão em semana de prova ou que estão tentando fazer uma prova de concurso público ou da faculdade ou mesmo do colégio. Eu trouxe meu caderno onde tem todos os temas dos meus vídeos e tal, porque tem tudo a ver, né? Bom, antes de eu dar a dica que eu tenho que dar pra vocês que eu usava na minha faculdade, eu tenho que falar algumas coisinhas antes. Tudo que nós aprendemos durante a nossa vida, ela entra no nosso cérebro de uma forma perpétua. Por exemplo, você com certeza não será mais o mesmo quando você de fato descobrir que ETs existem. Mas Henrique, o que isso tem a ver? Você, antes de saber que ETs existiam, por exemplo, eu não tô falando que ET existe, eu acho que existe, mas não tô falando, é só um exemplo. Achava que na galáxia inteira, dessa infinidade toda, só nós humanos existiam. Só nós, pessoas assim, de 2 olhos, uma boca, um nariz, 2 orelhas, de cabelos cacheados, crespos, lisos, loiros, morenos, ruivos, existiam. E a partir do momento que você descobre que ETs existem, você não era mais aquela pessoa que pensava que só nós existíamos. Toda a sabedoria, por mais inútil ou fútil que ela possa parecer, nos transforma. Quer saber uma coisa? Que eu sei, pessoas que estudam direito também sabem, algumas, nem todas, que eu já discuti com algumas, eu tive que pegar a doutrina e mostrar. Sabia que no Brasil, presta atenção, sabia que no Brasil existe sim pena de morte? E está na nossa lei. Você não sabia, né? Sim. No Brasil sim existe pena de morte, mas só para ações militares ou terrorismo. Então quando algum ser humano fizer terrorismo aqui no Brasil, ele pode sim ser sentenciado à morte. E está na nossa lei constitucional. Viu? Você não é mais aquela pessoa que vai ficar falando: mas o Brasil não tem pena de morte. Você vai ser aquela pessoa que fala: de fato, o Brasil não tem pena de morte para cidadãos que cometem algum tipo de crime hediondo. Mas o Brasil tem pena de morte para crimes contra ações militares e terrorismo nacional, no caso, aqui do Brasil. Então, qualquer tipo de conhecimento que você tem, por mais fútil que possa ser, te transforma de alguma forma. E a partir do momento que ela entra no seu cérebro, já te faz mudar. E quando eu entrei na faculdade de Direito, eu entrei sendo uma pessoa totalmente diferente.
O Henrique que vocês veem aqui no canal ou lá no meu Instagram é totalmente diferente do Henrique profissionalmente dizendo, jurídico, que eu sou um profissional jurídico, sou advogado. E esse rosto aqui, tudo harmônico, vocês falam que o meu rosto é harmônico, é totalmente diferente quando eu tô trabalhando. E por que eu tô dizendo isso? Quando você descobre algum tipo de conhecimento, algum tipo de ensino da sua área, por exemplo, que você gosta de trabalhar ou que você tem curiosidade, você leva a seriedade naquilo. Eu sou um cara que ama coisas de terror, de fantasmas, etc. E quando eu estou vendo uma matéria de fantasmas ou de exorcismo, sim, eu gosto de exorcismo, me julgue, ou de exorcismo, eu leio com uma atenção muito grande para o meu cérebro absorver todas as informações que aquele texto diz. E quando eu leio algum tipo de fofoca ou um tipo de tutorial ou tipo, é 4 da manhã, tô pesquisando como é que faz, sei lá, a flor violeta, sei lá, alguma coisa inútil, vamos dizer assim. E por mais que pareça ser fútil, pareça ser uma coisa que seu cérebro não vai absorver aquilo por ser tão idiota, por ser tão uma coisa muito nada a ver, uma coisa que não vai acrescentar nada na sua vida, saiba que você está enganado. O nosso cérebro é um instrumento lindo, é um instrumento assim que, olha, posso dizer que é foda. Por mais que você leia um texto com mais atenção para absorver todas as informações, ou no caso estudar, que você tem que estudar para colher informações, nos casos que você não precisa estudar, nos casos que você só está ouvindo o professor, ou você só está lendo aquilo para passar o tempo, ou que você está no celular e o seu professor está lá falando e tal, mas você está ali no celular. Que eu nem sei onde está o meu, por sinal. Foca no vídeo, Henrique. Foca no vídeo. O seu cérebro está colocando tudo aquilo ali na sua cabeça. Tudo. Todas as informações que você leu, que você conviveu, viveu, que você viu, o seu cérebro traz isso tudo aqui na sua mente. E então, e é justamente isso que eu vim falar com você. Quando nós vamos fazer uma prova para testar nossos conhecimentos, infelizmente, a prova não testa literalmente seu conhecimento, testa mesmo a sua memória. Mas infelizmente também não existe outra técnica para saber se você sabe de alguma coisa ou não, sem ser uma prova. Talvez se existissem provas práticas, digamos assim, tipo teatral, talvez você se daria muito melhor. Mas nenhuma escola, faculdade, basicamente faz isso. Muito menos provas para concurso público, não é mesmo? Enfim. Então, a prova testa a sua memória. E memória você tem de sobra. Acabei de falar pra você que tudo que você viveu, conviveu, leu, escutou, teoricamente não prestou atenção, mas ouviu de alguma forma, tá aí dentro do seu cérebro, tá aí, ó, aqui na sua cachola. E você só precisa abrir a porta certa para a informação que se pede ali na prova
sair, fluir. Então, eu vou ensinar para você a minha técnica de abrir a portinha e sair todas aquelas respostas para você tirar uma nota boa, para você passar aí do semestre, do ano, não sei, para você passar aí na prova que você vai fazer. A prova vai estar ali na sua frente e é muito engraçado. Quando chega a data da prova, sempre vem o pensamento: eu não sei nada da prova. Por mais que às vezes você tenha estudado, ou às vezes você é muito bom naquela matéria, então você não precisa estudar, vem esse pensamento meio que: meu, eu não sou bom nessa prova, eu não vou saber nada nessa prova, eu tô ferrado, eu tô fudido, e agora o que eu faço? Sabe o que você vai fazer? Você só vai relaxar. Você vai respirar fundo. Você vai relaxar. Respira fundo, tira o ar todo dentro do seu pulmão e coloca mais ar novo em todo o seu pulmão. Respira, concentre-se. Você vai pegar a prova, ler todas as perguntas. Mas Henrique, isso é cansativo. Mas você prefere que você faça uma prova cansativa e tire uma nota boa? Ou faça uma prova assim, e não tire uma nota boa? O que você prefere? Então você vai pegar a provinha. Você vai ler todas as questões do 1 ao 100, não sei quantas perguntas são na sua faculdade. Leu a primeira vez, vai voltar lá, ler novamente a primeira pergunta. Se fosse você, é que eu sou um cara meio que insiste. Se fosse você, eu li a primeira pergunta, reli a primeira pergunta, li e relia de novo. Normalmente eu leio, quando a pergunta que eu acho que eu não sei a resposta, eu leio em torno de umas 15 a 20 vezes, para ver se eu entendi realmente o que está sendo perguntado. E eu procuro aqui dentro a minha resposta. Às vezes eu não respondo na hora. Passo para a segunda, releio, leio novamente, releio novamente de novo. Releio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, enfim, várias vezes. Eu começo a refletir sobre a pergunta. Um dos mistérios mostrado pelo nosso cérebro é que todo conhecimento já está aqui dentro. Nós nascemos com todo conhecimento. Só precisamos de um gatilho para abrir a porta desse tal conhecimento. Por exemplo, todos nós, quando nascemos, sabemos que vamos andar. De uma forma incondicional, mas sabemos que vamos andar. É só o fato de pegar a gente, levantar o bebezinho assim, levantar, deixar ele de pé, e ele fingir que tá andando para ativar aquele gatilho para ele continuar andando, para ele se aprimorar. E é exatamente isto que você vai fazer nessa prova. Você vai encontrar esse gatilho em palavras-chave, por exemplo. Quais animais terrestres são carnívoros? Você vai ver a palavra-chave terrestre, carnívoro, e automaticamente eu já sei que você já sabe pelo menos 3 animais aí carnívoros terrestres, não sabe? Pode falar a verdade, não sabe? É justamente isso que você vai fazer agora, quando você for fazer a sua provinha. Tô fazendo reforma a esta hora. Enfim, você vai ler, reler,
vai relaxar. Sempre faça uma prova relaxado. Sempre faça uma prova calmamente, devagar. Sempre pensando. Não tenha preguiça de pensar, por favor. Não tenha preguiça de se questionar também. Às vezes o questionamento traz as respostas pra gente. Então não tenha problema em questionar, não tenha problema em duvidar, porque é assim que vem a resposta. Às vezes você vai fazer a resposta e você vai pensar, mano, não é isso. Mas aí você vai pegar depois da prova corrigida e adivinha, era aquilo que você fez. Então a minha dica é, leia, releia. Concentre-se em palavras-chave da pergunta, porque também tem pegadinhas. E com as palavras-chave, de forma tranquila, você relaxado, assim, tenta não ficar nervoso. Eu sei que é difícil, mas tenta não ficar nervoso. Você vai naturalmente abrir essa porta aqui do seu cérebrozinho e lembrar de uma coisa que o seu professor falou, que você nem estava prestando muito bem atenção, mas você lembrou porque a portinha do seu cérebro abriu da sua memória, e aí você vai saber a resposta. Mais uma dica. Tenha um ponto específico de relaxamento. Por exemplo, meu ponto de relaxamento normalmente é na ponta da minha caneta. Não da ponta onde coloco a tampa, mas a ponta que se escreve, que sai a tinta. Então, encontre um ponto de relaxamento para você olhar e concentrar aquele ponto. Às vezes você tenta fazer tudo que eu te disse, mas fica olhando pro lado, fica olhando para as perguntas todas, tipo, em vez de você olhar para a pergunta específica, você vê, tipo, a folha toda, essa visão é da folha toda. Tem muita informação que vai confundir o seu cérebro para abrir a portinha do conhecimento. Então, tem um ponto específico. Eu mesmo, como eu disse, eu tenho o ponto específico, que eu não tenho nenhuma caneta aqui para mostrar, mas é aquela parte que escreve da caneta, onde sai a tinta, aquela pontinha de ferro onde sai a tinta. Então, vamos fazer um teste. Ó, vamos lá. Tá vendo essa bola amarela? Eu vou fazer ao contrário, porque ela é contrária mais bonitinha. Tá vendo essa bola amarela? Esse vai ser o seu ponto de concentração neste vídeo. Vamos lá. Eu vou fazer 3 perguntas pra você. E eu sei que você, com a concentração aqui, o vídeo, ou quer dizer, a pergunta, você vai saber responder. Primeiro, qual muralha é a maior do mundo? Quais são os mamíferos aquáticos? Qual é a potência mundial mais forte da Terra? E aí? Soube responder elas? Soube, né? Então, dei a minha dica. Expliquei que tudo que se aprende no universo, você aprende porque tudo é absorvido no seu cérebro. Eu acho que deu pra entender qual é o meu recado, né? Então, boa prova e volte aqui pra me falar se deu certo ou as dicas que eu dei e que me traga uma boa nota, beleza? Um beijo.